a Palavras Cruzadas, o programa preparado para si pela Igreja do Barreiro, um programa que é direcionado para o estudo da lição da semana. Já agora, sem mais delongas, a lição do trimestre tem como tema a missão de Deus, a minha missão, e já vamos na lição número 8. E para nos acompanhar no estudo dessa semana, temos aqui o irmão Gilberto. Bem-vindo, irmão Gilberto. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao estudo da lição nesse programa que é Palavras Cruzadas. A lição da semana tem como tema missão junto dos necessitados. Irmão Gilberto, quer ler para nós o texto-chave do estudo da lição da semana? Sim. O texto-chave diz o seguinte: respondendo o rei, disse-lhes: em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Até os 25:40. O estudo da lição já começa nos desafiando, mostrando aquilo que é a declaração de Jesus no livro de Mateus capítulo 25, verso 40, referindo-se ao facto de que no dia do julgamento parece que há uma certa importância que é dada ao facto de termos ou não termos prestado auxílio a pessoas que estavam em situação de necessidade. Irmão Gilberto, estamos na introdução da lição e gostava já de pedir suas considerações quanto à introdução da lição. Sim, nesta lição, o que Jesus nos está a pedir? Ele está a pedir a cada um de nós para que nós possamos ajudar os necessitados. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Seja qual for a situação, somos chamados a ser os ajudadores de Deus em favor de todas as pessoas necessitadas, independentemente dos seus antecedentes. Significa dizer que a nossa maior preocupação deve ser buscarmos Deus em primeiro lugar. Porque se o amor de Deus estiver em nossa vida, será muito mais fácil nós vermos os necessitados ao nosso redor e aqueles que estão distantes que nós nem sequer conhecemos as suas preocupações. Mas, irmão Gilberto, então já podemos começar a provocar um pouquinho as pessoas que nos ouvem a partir daqui. Uma das características peculiares para ser Deus é a omnipotência, a habilidade de poder fazer tudo. Então, um Deus que é omnipotente, ele precisa de ajuda. Como é que nós podemos relacionar essa questão de sermos ajudadores de Deus? Como é que podemos relacionar isso com o estudo da lição da semana? Boa questão. Deus não precisa da ajuda dos seres humanos. E falou muito bem, porque Deus é onipotente, é onisciente e é onipresente. Uhum. Deus não precisa disto. Mas o ser humano tem um papel a desempenhar neste processo da salvação. Porque a salvação é de graça, mas não é uma graça barata, como nós conhecemos. Então, Deus precisa de nós para nós sermos as mãos e os pés de Jesus. Porque, como nós sabemos, Jesus hoje, fisicamente, já não se encontra no nosso meio. E nós, como seus filhos, como os seus representantes, nós temos que continuar a fazer o trabalho que Jesus fazia quando esteve conosco na Terra. Por E isso é era que parte, Deus, desculpe lhe cortar, mas era parte ativa do ministério de Deus ou de Cristo Jesus, ministrar aos necessitados. É importante ressalvar também que quando falamos do facto de ajudar, sermos ajudadores de Deus, no final das contas, nós somos os beneficiários diretos do trabalho que prestamos. Quando prestamos auxílio a outras pessoas, os maiores beneficiados somos nós mesmos, porque não existe melhor forma de sermos transformados à imagem e semelhança de Deus, não sendo colocando em prática aquilo que Cristo, como nosso irmão mais velho, nos deixou como exemplo. Essa lição é boa e já começa a ter assim pitadinhas de assuntos que podem ser realçados, mas não dá para ficarmos aqui. A lição de domingo, ela começa a falar sobre a fé dos amigos. Irmão Gilberto, fé dos amigos, por favor,
faça-nos a introdução dessa lição e coloque aqui para nós o que é que a lição traz, o que é que podemos aprender com essa lição. Faz favor. Nesta lição de domingo, que fala a fé dos amigos, o que é que nós conseguimos perceber? Foi a iniciativa que os amigos tiveram para levarem, nesse caso, o paralítico até a Jesus. Só que, infelizmente, eles encontraram muitas barreiras. Eles não conseguiram entrar pela porta. Mas, mesmo assim, eles não desistiram. Eles fizeram tudo o que era possível fazer para colocar, nesse caso, o paralítico aos pés de Jesus. E eles, como nós conhecemos a lição, eles tiveram que entrar pelo teto. E Jesus agradeceu a tamanha iniciativa e a fé desses amigos deste pobre homem. E conseguimos também notar que, independentemente de nós encontrarmos barreiras, nunca nós devemos desistir. Nunca nós devemos desistir. As barreiras vão surgir e à medida que as barreiras forem surgindo, nós temos que aprender a eliminar essas barreiras. Porque as barreiras, ao serem eliminadas, haverá outros desafios mais pela frente. E é assim que esses homens conseguiram levar os seus amigos a Jesus. E o que é que nós também conseguimos perceber nesta lição? Nós temos que levar os nossos amigos a Jesus, porque Jesus é o grande médico, é o grande mestre, que tem o poder de transformar o coração e tem o poder de curar a física, tem o poder de curar fisicamente e espiritualmente. É o que Jesus fez para este paralítico. E Jesus louvou a atitude desses amigos do paralítico. Oh, quão bom é por vezes, porque esse é um aspecto que eu sempre realço com os meus amigos. Os amigos são a família que Deus me deu a oportunidade de escolher. Eu não escolhi meu pai, não escolhi minha mãe, não escolhi os meus irmãos, não escolhi o país de onde nasci, mas eu tenho a oportunidade de escolher os meus amigos. E eu, quando escolho os meus amigos, estou escolhendo uma família, estou escolhendo pessoas que me vão ajudar a caminhada ou vão me ajudar na caminhada para o céu. E olhem só a diferença que esses amigos fizeram na vida daquele paralítico. Só que, irmão Gilberto, por vezes nós gostamos muito de desculpas. O meu pai dizia assim: olha, quem não quer arranja sempre desculpa. Quais são algumas desculpas recorrentes que nós fazemos uso para tirarmos de nós a responsabilidade de agirmos de forma benéfica para os nossos amigos, de ajudarmos? Quais são algumas desculpas recorrentes que usamos? Uma das desculpas que eu posso citar aqui é não tenho tempo. Às vezes, colocamos o tempo como maior obstáculo de nós não podermos levar as outras pessoas a Jesus. Então, isto não pode ser desculpa, porque a maior desculpa que nós talvez podíamos dar não existe. Talvez possa usar este termo, não existe desculpas, porque Deus sabe que nós temos cada dia 24 horas. E das 24 horas nós temos tempo para dormir ou descansar, temos tempo para cuidar da família, para trabalhar, para ter o lazer, para almoçar, jantar e por aí fora. Agora, nós já temos que saber programar as nossas atividades. Então, nós não podemos criar desculpas, porque as desculpas nunca serão aceitas perante Deus, porque Deus sabe o tempo que cada um tem. Todos nós temos 24 horas para todo mundo. Então, se uns têm tempo para falar de Jesus e outros não têm, o problema não está com o tempo, está com cada um de nós. Então, nós devemos existe uma certa aprender. dificuldade em planificar, em gerir o próprio Exatamente. tempo. Exatamente. Então, é preciso que nós saibamos como dosear o nosso tempo. E o tempo, eu digo sempre, o tempo é um recurso precioso. É um recurso não renovável. O tempo, quando foi, nunca mais o tempo voltará para trás. Por isso que eu aprendi, desde muito cedo, e com algumas pessoas, a ser responsável na questão do tempo. Estamos aqui a falar de amigos que viram seu amigo, passo a redundância, viram seu amigo numa situação de necessidade, ele era paralítico, precisava ser curado, e os amigos entenderam: Jesus pode fazer isso. E ultrapassaram, ou seja, criaram mecanismos de vencer as dificuldades que lhes foram aparecendo,
inovaram, abriram o teto e passaram por ali a maca e Jesus curou aquele homem. Mas agora vamos voltar um pouquinho, irmão Gilberto, que é o facto de que estamos aqui a falar com alguma. Como é que eu colocaria? Estamos a falar aqui com alguma regularidade de necessitados. Estamos a falar de que tipo de necessitados? Porque existem vários tipos de necessidades. Estamos a falar sobre qual? Quer falar um pouquinho sobre isso, irmão Gilberto? Claro, nós estamos aqui a se referir na questão de hoje de uma necessidade física. Uhum. Ele era paralítico, não é? Não tinha como se locomover e o que ele mais precisava era a cura física. E nós devemos perceber que existem vários tipos de necessidades. Existe necessidade material, necessidade financeira, existem necessidades sociais e vários outros tipos de necessidade. E quando nós tivermos que ajudar alguém que está a passar por uma situação difícil, nós temos que ver primeiro, para podermos ajudar e sabermos que tipo de necessidade ele precisa ser satisfeito ou ser ajudado. E neste caso, do paralítico, a necessidade era física. E assim como do paralítico, houve outros casos, como o caso do cego Bartimeu, ele precisava da cura, a cura dos olhos, né? Ele precisava da visão. E Jesus tinha uma forma muito particular de conversar com as pessoas. Ele dizia sempre: o que é que tu queres que eu faça? Não, senhor, eu quero ver. Mas nesse caso aqui é diferente, porque o que ele mais precisava era andar. Então Jesus conseguiu curar e agradeceu a fé que esses amigos tiveram para poderem levar a Jesus e ele ser curado. Já fazendo aqui a transição, porque parece brincadeira, irmão Gilberto, mas já lá se vão 15 minutos, quase. Epa, Já lá se vão quase 15 já? minutos. O tempo corre de tal forma que temos que remir um pouquinho as coisinhas, mas já fazendo aqui uma interligação. Nós precisamos sempre lembrar o seguinte, irmão Gilberto. Precisamos lembrar que os necessitados, eles são pessoas em situação de vulnerabilidade, seja ela material, seja ela física. Acho que tens que ver o Perdi o som. som, consegue me ouvir, irmão Gilberto? Agora já consigo ouvir. Estou de volta. Dizia eu que os necessitados, eles são pessoas de vulnerabilidade. Hoje, no nosso tempo, até a necessidade pode não ser assim física, ela é de ordem física, mas temos muita gente na igreja, ou fora da igreja, ao nosso redor, temos pessoas com necessidades de foro psicológico. Hoje, isso nos ajuda, se calhar, também a retirarmos o preconceito que temos de como cristãos não podemos ter pessoas que sofram de ansiedade, que sofram de depressão. Hoje temos pessoas com essas necessidades e nós nunca saberemos quais são as necessidades das pessoas se não nos comportarmos como esses amigos. Porque os amigos só sabiam que aquela era a necessidade daquele jovem paralítico porque eles conviviam com ele, o que nos traz para uma outra lição. O método de Cristo, irmão Gilberto. É o desafio do método de Cristo. Como é que nós vamos descobrir que as pessoas estão em necessidade para podermos ajudar? Como é que podemos fazer isso? O método de Cristo não falha. Isso é que nós devemos perceber. O método de Jesus não falha, nunca falhará. Jesus é o maior mestre que a terra já conheceu. Uhum. E dizer que Jesus misturava-se com as pessoas. Se ele tivesse estar num meio onde tivessem pessoas que estavam ligadas ao crime, Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus misturava-se com as pessoas, fazia amizade e, fruto desta amizade, se a pessoa tivesse problema material ou financeiro, Jesus satisfazia os anseios, os desejos das pessoas. E as pessoas, ao serem ajudadas, eles começavam a aprender a confiar na pessoa. E é o que os 5 passos que a lição de hoje nos chama a atenção. Conhecer a pessoa, ganhar a confiança, misturar-se com ela, conhecer as necessidades. Nós às vezes somos tão mecânicos na nossa forma de lidar com as pessoas.
O vizinho você nunca cumprimentou, o vizinho você nunca deu bom dia. Chegou a semana do Ministério Pessoal, tá a pegar livro, ah não, vizinho, toma. Como é que o vizinho recebe o teu livro? E como é que o vizinho. Porque existe um lado mecânico que precisa ser desfeito, nós precisamos ser mais. Ter mais intimidade com as pessoas, porque parece que nós estamos nesse mundo, depois falamos, não, olha, a missão é muito difícil, e nós aqui até em Portugal, a nossa desculpa é, pá, o pessoal aqui é muito difícil, o pós-modernismo, é o pós-modernismo, ou nós é que estamos a usar método que não é de Cristo? Como é que fica isso, irmão Gilberto? Eu acho que sim, porque nós não conseguimos, nunca vamos conseguir tocar o coração das pessoas se nós não sabemos o que eles realmente precisam. Eu posso até dizer isto em poucas palavras, isso é o mesmo, quando estamos aqui a falar do método de Cristo, o mesmo que nós, quando queremos conquistar uma mulher, nós temos que saber o que Uhum. ela gosta. Você pode ver que parece ser muita areia para o nosso caminhão, mas não. Nós temos que saber, temos que acompanhar e temos que ver o que essa pessoa gosta. E a partir dali, nós vamos conseguir fazer um plano para poder, de uma maneira muito simples, nós podemos conquistar esta pessoa. Só que aqui é diferente porque o objetivo da conquista aqui é para Cristo, Amém. não para nós. O Amém. grande objetivo aqui é colocar as pessoas junto de Jesus. E incluindo até os nossos amigos, aquelas pessoas que passam por dificuldades. E aqui a lição, numa das lições, chama a atenção que o grande objetivo aqui não é muito o ser rico ou ser pobre. Não. O grande problema que o mundo precisa é de um Deus pessoal, um Deus real na nossa vida. Isso é que faz a grande diferença. E se nós realmente tivermos Jesus na nossa vida, vai ser muito mais fácil nós conseguirmos usar os métodos de Jesus. Eh, irmão Gilberto, já avançando para tentando pular um pouquinho para outra lição, mas eu não posso fazer isso sem antes chamar a atenção dos nossos ouvintes para mais um aspecto que é importante. Pese embora, e já estou ligando aqui o método de Cristo, a infalibilidade do método de Cristo, com o que aqueles amigos do jovem paralítico fizeram, preciso realçar aqui um aspecto. Preciso realçar o aspecto de que o método de Cristo ele não falha por uma única razão. Porque apesar de cumprirmos todos os passos de Cristo, no final das contas, quem vai diagnosticar de forma exata é Cristo Jesus. E olha, por exemplo, o que aconteceu com aqueles jovens. Eles viam seu amigo paralítico naquela situação que estava, e quando eles vão ter com Jesus, eles entendiam que aquela era a maior necessidade do amigo deles. Mas quando eles chegam a Jesus, o que é que Jesus faz? E para isso eu vou pedir que leamos o texto, irmão Gilberto. Estamos a falar de Lucas capítulo. Deixa eu só aqui verificar. Capítulo 5, verso 17. Lucas 5, Lucas 5, capítulo 5, verso 17 em diante. E eu vou ver qual é o texto no qual vou me focar aqui. No verso 20. Vamos começar no verso 20. Não, vamos começar do verso 19. Pode ler, irmão Gilberto, faz favor. não achando por onde fazê-lo, por causa da multidão, Uhum, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito, uhum. até o meio diante de Jesus. Continua até quanto? Continua até o verso 20. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Homem, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, os amigos entenderam, nosso amigo está paralítico, está nessa situação e a necessidade, ele vai curar, Jesus faz milagres, foram ter com ele, fizeram tudo o que era necessário. Só que quando chegaram com o paralítico junto de Jesus, parece que o diagnóstico que eles fizeram do amigo estava errado. Porque Jesus logo de imediato não diz no paralítico, olha, pega a tua cama, levanta-te e anda, como disse no paralítico de Betesda. Não, Jesus não foi o que ele disse. Ele disse assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Porque para aquele indivíduo a maior necessidade era a certeza do perdão dos seus pecados. Então, várias vezes, mesmo usando o método de Cristo, mesmo conhecendo as pessoas, é possível que nós falhemos em diagnosticar a necessidade da pessoa. Mas nós temos certeza que Jesus,
aquele a quem nós conduzimos, esse necessitado, vai realmente conhecer a necessidade do coração da pessoa e vai resolver, vai saciar essa necessidade. Lição, a lição depois pula, irmão Gilberto, e começamos a falar de outro assunto. Refugiados e imigrantes. Esse é o problema que nós temos aqui. Essa lição é atual. É isso que eu digo. Essa lição é atual. Reparem que as lições são preparadas com, no mínimo, 4 anos de antecedência. E nós estamos a ter essa lição hoje, essa semana. Em uma semana em que estamos a lidar com problemas refugiados, imigrantes. Irmão Gilberto, tem a palavra, por favor. A lição está contigo. Por favor, destrua. Nós devemos perceber de que o mundo atual vive essa realidade e nós somos fruto disto, porque as pessoas deslocam-se de um lugar para outro, uns por questões de guerra, questões políticas, à procura de melhores condições de vida. Mas não devemos esquecer um aspecto, que o próprio Jesus também foi um refugiado. Os seus pais, como nós conhecemos a história, foram forçados a fugir de Belém por causa do rei Herodes. Ele teve que fugir. Jesus conhece na pele o que é ser um refugiado. E ele aconselhou grandemente a cada um de nós amarmos os estrangeiros. Eles aconselham. Nós podemos abrir no livro de, deixa lá ver, Deuteronômio 10, verso 19, que eu passo a ler. Deuteronômio 10, 19. 10, 19, diz o seguinte: amai o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Então, esse foi o conselho que Jesus deixou, ou que Deus deixou para os israelitas. E quando ele disse que amai os estrangeiros, porque vós foste estrangeiros no Egito, o próprio Jesus também estava incluído aí. Ele também foi um refugiado, Estrangeiro no Egito. estrangeiro na terra do Egito. E nós devemos aqui perceber que o Evangelho chama-nos para sairmos da nossa zona de conforto. De conforto étnico, nacional, cultural, para alcançarmos necessidades independentemente de quão diferente de nós possam ser. Então nós somos chamados a fazer isso. A nos aproximarmos dos imigrantes, a nos aproximarmos daquelas que são iguais a nós e aqueles que são diferentes de nós. Nós precisamos tirar essas barreiras que nos dividem. E quando realmente Jesus estiver na nossa vida, nós vamos fazer essas coisas de forma muito natural. Não vamos fazer isso de uma maneira esforçada, não. Porque Cristo já habita em nós. Então vai ser muito mais fácil. Nós precisamos nos misturar com aquelas que são diferentes de nós para levá-los para Cristo. É complicado para mim falar dessa lição por diferentes razões. E eu gostava de dividir essa lição em 3 partes. O meu comentário, o que eu percebi com essa lição, em 3 partes. A primeira é... é complicado colocar, irmão Gilberto, por 2 razões. Porque primeiro temos que entender assim. Primeiro vamos falar para indivíduos que estão na sua terra natal, não precisaram abandonar sua terra natal. Estamos a falar para a igreja do Barreiro, estamos a falar de indivíduos que são do Barreiro, nasceram, vivem e crescem no Barreiro. Se calhar vamos alargar o espaço geográfico e dizer para indivíduos que são portugueses, nasceram. O primeiro ponto é para estes. E o que a lição nos chama é entender que nós temos que acolher o estrangeiro, acolher o refugiado, para estes. O segundo grupo é aqueles que de alguma forma saíram de suas zonas de origem para procurar, seja para procurar melhores condições de vida, seja por conta da guerra, seja por conta de necessidades de saúde, independentemente do motivo. Porque temos um problema, irmão Gilberto. Por que eu estou a dividir desse jeito? Porque o primeiro problema é
há o problema do indivíduo que está na sua terra e sente-se incomodado porque recebeu pessoas, mas também há um indivíduo que foi recebido, ele já chegou, foi recebido. Entretanto, ele vê problema nos que estão a vir, ou também vê problema nos encontrados. E eu abro. Por que é que eu faço essa divisão? Porque eu penso que é importante o encontrado entender que é vontade de Deus que tratemos bem o imigrante, o refugiado, mas também temos que entender o indivíduo que veio, ele tem que entender também que é vontade de Deus, que pese embora ele sendo estrangeiro nessa terra, é responsabilidade dele receber bem os outros e cuidar dos encontrados. Porque vezes é que chegamos já aqui, porque temos que falar isso na primeira pessoa. Saímos de Angola, saímos de Cabo Verde, saímos seja lá de onde for, viemos para Portugal ou fomos para qualquer um outro país e conseguimos organizar a nossa vida. Só que esquecemos que os outros que estão a viver vão ver as dificuldades que nós vivemos. E ao invés de prepará-los para saberem lidar com esses problemas, sempre falam, eu também passei, ele vai passar por isso. Mas depois vai ultrapassar. Ou seja, não providencio mecanismos para que o meu irmão tenha a sua vinda de forma Mais amenizada. facilitada. Mais facilitada. Exatamente. Ao contrário, por vezes eu quero tirar proveito dele. Eu sou Mas empresário. eu que Eu é sou normal. empresário. Vou lhe empregar. Fico ali roubar o dinheiro dele. Entende, irmão Gilberto? Nós temos esses problemas. Nós temos que falar sobre isso. Ou seja, quando a Bíblia está a falar, quando a lição está a nos convidar a prestar atenção no imigrante e no refugiado, a lição está a nos fazer lembrar um aspecto. É que todos nós somos estrangeiros. No final das contas, essa não é nossa terra. E se tivermos isso em mente, saberemos que, ok, não adianta me apegar às coisas aqui, porque esse é o problema. Nós estamos a amar as coisas, ao invés de amarmos as pessoas. Então, para não continuar, irmão Gilberto, a lição é grande. Nós vamos continuar a estudar no decorrer do semestre. Então, do trimestre em particular, desculpe. Então, irmão Gilberto, tem a palavra para fazer em forma de conclusão da lição aquilo que são os pontos fundamentais da lição da semana. Eu posso também dizer muito rapidamente sobre o tema ajudar os que estão a sofrer. Nós somos chamados a fazer a diferença na vida das pessoas. O nosso maior objetivo, eu digo sempre, não é muito questões doutrinárias. As doutrinas são importantes, mas doutrina nenhuma transforma a vida. Porque se assim fosse, os fariseus, todos eles estariam salvos. Mas infelizmente, eles eram pessoas que conheciam bem a lei na letra, mas tinham sérias dificuldades em poderem amar o seu próximo. Nós, ao ajudarmos as pessoas, não devemos ajudar para termos algo em troca. Temos que ajudar de forma desinteressada. Isto por quê? Porque nós somos peregrinos. E quando nós fizemos o bem esperando algo em troca, nós temos aquela tendência de repontar. Graças a mim, que o fulano hoje está bem. Fui eu, graças a mim. Se não fosse eu, não. Então, nós não podemos ter essa atitude é negativa. E isto para Deus não aprova. Porque a Bíblia diz que aquilo que a tua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Às vezes fizemos o bem para sermos vistos pelos homens. E às vezes fizemos o bem para denegrir quem precisou da nossa ajuda. Então, basicamente é isto. E é só para dizer que o nosso chamado é amar como ele amou. Servir como ele serviu. E estar presente como ele esteve presente, de forma incondicional e com compaixão genuína. Isto, podemos ter certeza que isso vai tocar o coração das pessoas. Às vezes, o grande problema das pessoas não é muito o lado financeiro material. Às vezes, o lado emocional. Perdeu um parente, está desempregado. E ele não precisa de dinheiro. Às vezes, só precisa mesmo da tua presença e mais nada. Por isso é que nós primeiro temos que diagnosticar o problema de cada um.
Uhum, uhum. Enquanto vamos ir a um médico, não vai chegar um médico e o médico vai te receitar, não. Ele vai ouvir o que é que você sente e dizer que não, este problema dele é este. E com o problema que ele vai identificar, vai dar a receita para o tratamento. Então nós devemos fazer exatamente a mesma coisa. Diagnosticar o problema e com o problema diagnosticado, nós podemos ajudar aquilo que ele mais precisa. Ok. Ser problema físico ou material ou financeiro, é aí onde nós vamos poder atacar e com isso nós podemos aproveitar essa pessoa para levá-lo a Cristo. Obrigado, obrigado, irmão Gilberto. Lembremos, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi isso que Jesus fez e é isso que Jesus nos convida a fazer. Seja para nós uma oração, à vontade de Deus, e vemo-nos na próxima semana. Obrigado. Amém. Tá, amém.